Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar os nossos vídeos do estudo sobre frações. Como vimos no vídeo passado, a fração representa uma parte em relação ao total e também representa uma divisão, uma vez que pegamos uma figura e a dividimos em partes iguais para usar uma ou várias partes dela. Concluímos, então, que toda fração é uma divisão. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. 15 dividido por 7, eu posso representar como a fração 15 sétimos. 24 dividido por 8, eu posso representar como 24 oitavos. 142 dividido por 63, eu posso representar como a fração 142 63 avos. Vamos ver alguns exemplos envolvendo problemas. Quero distribuir 3 barras de chocolates igualmente para 4 pessoas. Quanto receberá cada uma? Bom, vamos pensar. Eu tenho 3 barras de chocolates e 4 pessoas. Não dá para dividir uma barra para cada um. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar cada barra e dividir em 4 pedacinhos. Vejam só. A primeira barra dividi em 4 pedaços, a segunda barra em 4 pedaços, a terceira barra em 4 pedaços. Cada pedacinho desse é 1/4, porque é uma barra dividida em 4 pedaços, 1/4. Se eu tenho 3 barras para 4 pessoas, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pedacinhos e vou distribuir para as pessoas. Então, a primeira pessoa vai ganhar 2, 3 pedaços. A segunda pessoa vai ganhar 2, 3 pedaços também. A quarta pessoa, 2, 3 pedaços. E a quarta pessoa ganha 2, 3 pedaços também. Como podemos ver, então, cada pessoa aqui vai receber a sua parte do chocolate. A primeira, 3 pedaços de 1/4, então ela recebe 3/4. A segunda, 1, 2, 3 pedaços de 1/4, 3/4. A terceira pessoa também recebe 3/4. A quarta pessoa recebe também 3/4. Mas por que isso? Bom, eram 3 chocolates que eu dividi para 4 pessoas. Podemos concluir, então, que é a mesma coisa que 3/4, certo? Cada pessoa recebeu 3/4 de uma barra de chocolate. Nós dizemos que a fração 3/4 é um exemplo de fração própria. O que é uma fração própria? É a fração que tem o numerador menor do que o denominador. Quando falarmos, então, de fração própria, o numerador é menor do que o denominador, certo? Vamos para mais um exemplo. Aqui. Joana tem 5 quilos de farinha para dividir em 3 potes. Qual a quantidade de farinha que Joana deverá colocar em cada pote? Bom, primeiro vamos dividir cada quilograma de farinha por 3. Eu separei aqui em partes de 1 quilo, para ficar mais fácil de visualizar. E eu dividi cada um desses pacotes de 1 quilo em 3 partes, certo? Todos divididos em 3 partes. Cada parte dessa tem 1/3. Então, eu vou pegar ali. A primeira parte vai para o pote A segunda para o B, a terceira para o C. Então, aqui, A, B, C. A, B, C. Com todos os pacotes de 1 quilo divididos, eu vou pegar cada partezinha e mandar para um pote diferente, certo? Bom, se eu peguei 1 quilo e dividi por 3, olha aí, 1/3, certo? Mas, o que eu tenho que fazer? Eu vou destinar cada parte dessa para um pote. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, ó,
pote A, pote B, pote C. O pote A recebeu 5 partes de 1/3. O pote B também recebeu 5 partes de 1/3. E o pote C também recebeu 5 partes, cada uma de 1/3. Quando eu junto tudo, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, olha só, volta para a figura que está aqui em cima, ou seja, volta para 1 quilo. Mas ainda tem mais 2 partes de 1/3, então, juntas aqui, elas formam 2/3. Então, no pote A ficou 1 quilo mais 2/3, no pote B, 1 quilo mais 2/3 e no pote C, 1 quilo mais 2/3, certo? Então, dizemos aí que cada uma tem 1 quilo e 2/3, ou 1, 2, 3, 4, 5 partes de 1/3, que é a mesma coisa que 5/3. Lembram? 5 quilos dividido por 3 é o mesmo que 5/3. Em cada pote nós teremos 5/3 de quilograma ou 1 quilograma e 2/3. 5/3 de quilograma ou 1 quilograma e 2/3, certo? Temos aí, então, que 5 dividido por 3 é a mesma coisa que 5/3, que é a mesma coisa que 1 quilo e 2/3. O que nós temos aqui? Temos duas representações de uma mesma divisão. Esta fração, a 5/3, é chamada de fração imprópria. E esta outra fração, este número que tem 1 e o 2/3, é chamado de número misto. A fração imprópria tem um numerador maior que o denominador. Então, fração imprópria, numerador maior que o denominador. E o número misto é um número racional que tem parte inteira e parte fracionária, tá? Ele é separado em 2 pedacinhos. Todo ele representa um único número, mas ele tem 2 partes. Como nós acabamos de ver no exemplo anterior, 5/3 tem uma forma diferente de escrever, que é a 1 inteiro e 2/3, chamada de número misto. Naquele problema, nós fizemos desenhos e chegamos nesse resultado. Mas nem sempre vai ser possível a gente desenhar. Imagina se eu tivesse uma fração 145/6. Como é que eu ia desenhar tudo isso para poder mostrar aí o número misto? Então, nós precisamos resolver situações como essa apenas com cálculos. Olha esse exemplo aqui. Transforme a fração imprópria 145/6 em um número misto, tá? O que nós vamos fazer? Toda fração é uma divisão, então nós vamos fazer 145 dividido por 6. O numerador é o dividendo, o denominador é o divisor. Dividendo é o que está fora da chave, divisor é o que está dentro da chave, tá? E vamos fazer a divisão. A gente começa aqui, o 1 não dá para dividir por 6, então nós vamos pegar o 14. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 14? Cabe 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 14 menos 12, 2. Abaixo 5. Quantas vezes o 6 vai caber agora em 25? Cabe 4 vezes. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Terminei a divisão, cheguei no meu resto, certo? Da divisão, e agora nós vamos transformar isso em um número misto. Como que se faz isso? Bom, primeira coisa, o 24 é o quociente, é o resultado. Ele indica para mim a parte inteira do meu número misto. O número 1, que é o resto, ele será o numerador do meu número misto. E por fim,
O 6, que está dentro da chave, lembra que ele era divisor? Ele continua sendo aqui divisor. Ele era denominador, continua sendo denominador. Isso não muda, o denominador sempre se mantém. Então, nós vamos ter o seguinte: 145 dividido por 6, que é a mesma coisa que 145 sextos, eu posso escrever como 24 inteiros e 1 sexto. E 1 sexto. Reparem aqui, ó, que o denominador não muda. Certo? Sempre assim. Então, para transformar uma fração imprópria em um número misto, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Quando você terminar a divisão e chegar no resto, o que você vai ter? Quociente, parte inteira, resto, numerador, divisor, denominador. Certo? E se fosse o contrário? E se fosse o caminho inverso? Eu te desse um número misto e pedisse aí a fração imprópria que gera esse número misto. Como é que a gente vai fazer isso? Tem uma regrinha. Vamos pegar aí, então, o número misto 24 inteiros e 1 sexto. 24 inteiros e 1 sexto. Lembrem-se que denominador não muda. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser copiar o denominador. Então, aqui, ó, já coloca o traço de fração, copia o denominador. A segunda coisa que nós vamos fazer é, agora, pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira. Então, nós vamos fazer 6 vezes 24, que vai dar 144, certo? E esse resultado nós vamos somar com o numerador. 144 mais 1 é igual a 145. Pronto, voltamos para a nossa forma fracionária, para o nosso número na forma de fração imprópria. É só seguir essa regrinha, tá certo? Sendo assim, se a gente seguir essa receitinha que tá aqui, ó, essa regrinha, nós sempre vamos conseguir fazer a transformação do número misto em fração imprópria. Existe também mais um tipo de fração, as frações que representam números naturais. Elas são as frações que, ao efetuarmos a divisão, deixam resto zero. Elas recebem o nome de frações aparentes. São frações que representam números naturais. Como vai funcionar isso? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho a fração 32 oitavos. 32 oitavos, eu já sei que toda fração é uma divisão. Quando eu fizer 32 dividido por 8, eu tenho o quociente 4. Eu tenho uma fração aí que representa um número natural por causa disso, porque ela tem resto zero essa divisão, certo? Olha essa, 49 sétimos. Faz 49 dividido por 7, é outra divisão exata, ela dá resto zero. 49 dividido por 7 é 7. 50 25 avos, 50 dividido por 25, 2, também dá resto zero. Então, essas três frações são exemplos de frações aparentes. Por que aparentes? Porque elas aparentam uma fração, mas elas são, na verdade, números naturais. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado até aqui. Bom estudo para vocês e até semana que vem.